última aula a gente tinha falado sobre as Bíblias hebraicas, protestantes, né? E as católicas e as diferenças que existem entre uma Bíblia e outra, né? A Bíblia hebraica, ela é formada só pelo Antigo Testamento. A Bíblia dos judeus não tem, paz, amém. Ela não tem o Novo Testamento, que é a Bíblia protestante. E a católica, a diferença é que ela tem a inclusão dos 7 livros mais que nós aprendemos a semana passada, né? Aí depois a gente viu aquela questão também dos apócrifos, né? Por que eles foram aprovados, que foi durante o período da Reforma Protestante. A Igreja Católica começou a perder alguns fiéis durante o período da Reforma. Por quê? Porque os protestantes, eles tinham também na Bíblia protestante os 7 livros não canônicos, né? Só que eles não faziam parte dos livros da Bíblia, eles faziam parte, era uma parte separada entre Malaquias, né, e o Novo Testamento ali, Mateus. Eles colocaram como livros não inspirados, mas de boa leitura. E a Igreja Católica, ela decidiu então canonizar esses livros, né, torná-los também parte da Bíblia Sagrada, com o propósito de combater a reforma protestante. Isso é legal a gente saber, até porque esses livros, eles fundamentam algumas doutrinas católicas que permanecem até hoje. E é isso que a gente vai estudar hoje, se já for 8h30, né? Eu não posso começar. Então, vejam bem, a Igreja Católica, ela cria, então, dentro da coleção da Bíblia, ela inclui esses 7 livros, e a ideia é exatamente essa. Como que eu posso dizer, corroborar algumas doutrinas que Lutero e os outros reformistas estavam combatendo, e eles precisavam, de alguma forma, dar um embasamento bíblico. E como fazer isso? Usando os livros apócrifos, né? Agora, por que a gente deve rejeitar esses livros? Primeiro, né, segundo a cultura judaica, né, o Antigo Testamento, ele foi selado ali com o livro de Malaquias. Foi o último livro considerado pelos judeus, pelos sábios judeus, como inspirado. Faz parte da Bíblia no Antigo Testamento. A partir daí, durante 400 anos, não há nenhuma revelação da parte de Deus, e para os judeus, até hoje, ainda Deus não se revelou novamente. Eles estão aguardando o Messias que virá. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias, mas como um profeta enviado. Aliás, um profeta numa categoria inferior a Moisés e aos demais profetas. Para ele, Jesus foi um profeta enviado que veio, que proclamou, que anunciou, mas eles não conseguem entender e aceitar Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, o Messias. Hoje já existe um grupo de judeus chamado de judeus messiânicos, que é uma classe de judeus que já estão aceitando que Jesus é o Messias, mas ainda há muitos questionamentos, principalmente pelos ortodoxos, que são judeus que praticam a religião judaica antiga. Então, durante esse tempo, para os judeus, não há nenhuma revelação nova da parte de Deus. Então, por que nós rejeitamos os livros apócrifos? Primeiro, porque, segundo a tradição judaica, os livros inspirados foram concluídos com o livro de Malaquias. Depois de Malaquias, nenhuma nova revelação que mereça fazer parte do cânon, né, ou dos livros sagrados da Bíblia judaica. Segundo, alguns dizem que a inclusão dos livros apócrifos, ela aconteceu acidentalmente. Ou seja, ela não fazia parte daquele compêndio lá que Ptolomeu pediu que os 72 sábios fizessem a tradução. Só que por alguma obra do acaso,
esses livros acabaram sendo incorporados à primeira tradução da Bíblia no Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta. Porque como que isso aconteceu? Segundo eles, esses livros podem ter sido colocados acidentalmente lá no meio, e os sábios traduziram todos, ou pode ser que também, até porque esses livros, eles trazem uma cultura que tem muito a ver com a crença dos gregos também, a crença em deuses, mitologia, coisas do gênero, e de repente, para tornar o livro dos judeus mais associável, eles incorporaram esses 7 livros aí para que não houvesse um choque cultural, um choque religioso tão grande em relação às escrituras dos judeus. Isso tudo são suposições, são teorias. Terceiro, os livros apócrifos contêm lendas. Um exemplo das lendas nos livros apócrifos está no livro de Tobias. Alguém, por favor, abra aí o livro de Tobias, capítulo 6, versículo 1 a 4. Estou brincando, irmão. Vai ser meio difícil. Márcia, eu vou te pedir uma gentileza, de vez em quando dá uma olhadinha na câmera, porque ela tem, eu acho que um temporizador, ela desliga sozinha. Não consegui gravar toda a aula. Bom, gente, os apócrifos contêm lendas. Um exemplo está lá no livro de Tobias, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Partiu, pois, Tobias, e o cão o seguiu, na primeira pousada junto ao rio Tigre, e saiu a lavar os pés, e eis que, aí vem a lenda, né? Saiu da água um peixe monstruoso para o devorar, né? As crianças devem gostar, né? O peixe grande sai da água, né? E vem para devorar, amém? E aí Tobias, ele vai gritar bem alto, né? Vai clamar a Deus dizendo assim: Senhor, ele se lançou sobre mim. E o anjo falou para ele: pega o peixe pelas quebras, eu não consigo falar. Não vai sair por causa da língua, né? Guelras, mas não é Guelras, é Guelras. Ok, essa língua presa é uma coisa, né? Então, pega o peixe pelas Guelras, segura firme, e quando ele pega o peixe e puxa o peixe, aí o peixe começa a balançar os pés. Era uma sereia. Né? Então, existem algumas lendas, e por conta disso, eles não são considerados livros canônicos, que fazem parte da Bíblia Sagrada. Quarto, né? Os apócrifos contêm erros históricos e geográficos. Então, há várias situações, por exemplo, que eles citam alguns fatos como tendo acontecido nesse período aí de mais ou menos 200 a 150 a.C., só que eles citam personagens inexistentes, o que dá a entender que os livros são verdadeiras fantasias, né? Os apócrifos, falando um pouco das heresias, por exemplo, Tobias, ele foi escrito 200 anos antes de Cristo. Só alguns exemplos que eu coloco aqui para vocês. Ele fala sobre a justificação pelas obras. As pessoas alcançariam a justificação pelas obras. A mediação dos santos. Por isso que os católicos oram aos santos para interceder por eles. Porque no livro de Tobias e também no livro de Macabeus, a gente vai encontrar algumas referências que deveriam orar aos santos, e os santos intercediam por eles. Existem também, por exemplo, no livro de Tobias, uma situação onde o anjo, no capítulo 5, versículo 16 até 19, que o anjo vai induzir Tobias a mentir. E aí é meio estranho, né? O anjo do Senhor ensinando Tobias a mentir. O livro de Judite foi mais ou menos escrito 150 antes de Cristo. Conta a história, essa é legal para as meninas que gostam de histórias, assim, como que eu posso dizer, a mulher heroína, sabe, combatente de guerra, a Mulher Maravilha, né?
Eu tinha pensado na Xena das Selvas, né? O seu escudo e lança aquelas coisas. Então, faz tempo, é do meu tempo isso aí. Então, a Judite, ela é uma guerreira que ela vai salvar o seu reino, vai salvar a nação dela. O livro de Baruque, escrito 100 anos, né? Também antes de Cristo, o principal erro, tá? Existem outros, mas o principal que nós apontamos é o ensino da intercessão pelos mortos, no capítulo 3, versículo 4, que isso vai abrir um precedente histórico, né? Que até hoje tem aquelas pessoas que vão aos cemitérios, acende a velhinha para iluminar o caminho do morto, interceder pelo morto. Isso está baseado nesses livros. O livro eclesiástico, né, não é Eclesiastes e também não é Provérbios, é um outro livro, e ele vai falar da justificação pelas obras, ele vai falar sobre tratar com crueldade os escravos, né? Eu acho que o escritor dele era bolsonarista, esqueci, não falei isso. Vamos voltar para a aula, é brincadeira, antes que alguém fique chateado comigo. E também incentiva o ódio aos samaritanos. É um livro, né, cheio de revoltas, de ira e tal. O livro da sabedoria de Salomão, outro livro que foi escrito 40 anos antes de Cristo. Ele traz como algumas heresias o corpo como prisão da alma, a doutrina estranha sobre a origem e o destino das almas e a salvação pela sabedoria. Isso tinha muito a ver com a escola grega, né? Onde eles acreditavam muito que os sábios, né? Existem várias histórias sobre isso, até abusos que eram muito comuns na época cometidos pelos sábios, porque eles entendiam que uma pessoa que tivesse o dom da sabedoria, né? Era uma pessoa, às vezes até considerada deuses na forma humana. Também, nós vamos encontrar no segundo Macabeus, que não tem nada a ver com o primeiro, aliás, escrito na mesma época, que apresenta também a oração aos mortos, o culto e missa pelos mortos. Aliás, gente, no livro de Hebreus também existe uma referência que dá muita margem para esse tipo de interpretação do culto aos mortos. No livro de Hebreus, a gente vai chegar lá quando estudarmos a matéria. Seria um culto, na verdade, no caso de Hebreus, precisa ler e entender o contexto, está falando de um culto em memória àqueles que morreram, os mártires cristãos. Então, quando os cristãos se reuniam, eles faziam o culto aos mortos, era na verdade um culto com o objetivo de trazer a lembrança, os mártires, né, a história dos mártires, o sacrifício, a vida deles. Era uma forma de incentivar a igreja, né, os cristãos da época, a permanecerem firmes na fé. Porém, já no livro de Macabeus, é um pouquinho mais complexo. Realmente seria o que a Rosana falou hoje na Igreja Católica, uma missa de 7º dia, de 30º dia, de um ano e por aí afora. Também, mais uma vez, é citada a intercessão pelos santos. No livro de Daniel, existem também algumas passagens adicionais que foram acrescentadas. Por exemplo, o capítulo 13 de Daniel tem a história de Susana. Aí a Cíntia falou agora há pouco de dragão. O capítulo 14 de Daniel, na Bíblia Católica, conta a história de Bel e o dragão. Então, existe história de dragão também nesses livros. Bom, gente, por que eu estou colocando isso, né? Esses livros, eles vão ser considerados não inspirados justamente porque eles confrontam com os demais livros, com as demais doutrinas da Bíblia Sagrada. Além disso, outras coisas, sim, pode... Esses livros também falam sobre o purgatório? Sim, nós vamos chegar lá agora. Vou falar agora sobre isso. Outras coisas que eles ensinam, por exemplo, o livro de Tobias, fala sobre artes mágicas, de feitiçaria, como método de exorcismo, para expulsar o demônio de alguém. Exemplo, né? Capítulo 6, versículo 5 até o 9. Lá a instrução é que eles deveriam pegar um anjo do Senhor, arrancar o coração do anjo e colocar o coração nas brasas.
porque isso conferiria poder para expulsar os demônios. Aí, camarada, se você passa perto de um sujeito que quer um negócio desse, o risco de perder o coração é grande, né? Porque eles acreditavam que que o coração, né? Aliás, desculpa, gente, eu falei o coração do anjo, era o coração de um peixe que tinha que ser colocado, deixa eu só corrigir aqui, tá? Colocado na brasa ardente para poder atrair o anjo que ia expulsar o demônio. Mas não muda muita coisa, não. Outra coisa, eles ensinam que as esmolas e as boas obras limpam pecados e salvam a alma. Até hoje, essa é uma doutrina muito praticada pelos católicos, a doutrina da piedade, né, da misericórdia, de compaixão ao próximo. Se você ajudar alguém, tanto que os católicos hoje estão meio capitalistas também, né? Mas tempos atrás, as pessoas católicas, quando passavam na rua, que via alguém pedindo esmola, eles faziam questão de dar uma esmola, porque aquilo era como se fosse uma forma de alcançar o perdão, de conseguir, né, alcançar até mesmo a salvação da sua alma, praticando atos de caridade. Eu me lembro uma vez... Essa também é uma doutrina dos kardecistas, né? Que a caridade, ela... a gente não entrou nessa questão porque já é uma doutrina anticristã, né? Mas sim, existem muitas outras... Mas vão ser cristãos agora. Mas ainda na nossa classificação, ainda continua anticristão, totalmente anticristão. Mas vejam bem, eu me lembro uma vez, nós recebemos em Barueri uma profeta que veio do Canadá, e ela se dizia cristã protestante. E era um evento de solidariedade, mas que foi promovido pelos pastores da cidade, e ela foi pregar, e ela falou muito sobre isso, sobre salvação e purificação pelas boas obras. E aquilo foi muito complicado, né? Porque ela dava a entender o nome dela, até se vocês algum dia for ler algum artigo, algum livro dela, leia com muita cautela. Chama o sobrenome é Campbell. Agora fugiu o primeiro nome. Começa com State, o restante, Campbell. Ela fala sobre a salvação através das boas obras. E olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe até no meio protestante algumas pessoas que pregam dessa forma também. Ensina também o perdão dos pecados através das orações. Olha como que a linha, né, da heresia, ela caminha assim ao lado da verdade. Porque quando você fala que a oração não perdoa pecado, alguém fala, mas pastor, a gente não ora pedindo perdão a Deus pelos pecados. Não é nesse sentido. É no sentido que é praticado até hoje por alguns católicos a reza, vamos dizer assim, a oração que é praticada com o propósito de ser perdoado. Você ora tantas orações, né? Você cita tantas vezes esta oração e você estará purificado. Então, lá no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 até o 46, diz assim, que ele mandou 1000 dracmas de prata a Jerusalém para serem oferecidas em sacrifício pelo pecado dos mortos. Então, a intercessão pelos mortos. Pois um santo e salutar pensamento, orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. A Bíblia é muito clara. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai. Então, a oração, e aí eu fico muito preocupado, porque eu já participei de velórios de pessoas que se dizem crentes, né, em Jesus, cristãos protestantes, onde às vezes a pessoa vai orar e acaba orando pelo morto. Não sei se vocês já passaram alguma situação assim, mas quem vai em velório, às vezes acontece isso. Nós não temos esse poder de abrir ou de fechar as portas do céu para quem morreu. Só quem pode fazer isso é aquele que tem a chave da morte e do inferno, e o nome dele é Jesus Cristo. Nós não podemos. Sim. Stacy Campbell. Stacy Campbell, isso. É uma canadense, né? Uma autora de vários livros conhecidos no meio cristão, mas quando leiam com cautela.
dentro desse, é nesse contexto, Rosana, dessa passagem que eu li agora aqui, que a Igreja Católica ela se baseia na doutrina do purgatório, que é o pagamento de alguma penitência, né, à Igreja, para que a Igreja possa interceder pelo morto. Então essa é a doutrina do purgatório da época. E foi com isso que a Igreja Católica se enriqueceu, né, se tornou soberana na Europa, principalmente, porque ela chegava para aqueles senhores, né, que eram ricos e poderosos, e por uma certa bagatela, eles garantiam tantos anos de perdão. A gente vai estudar muito isso na história da igreja. Na verdade, a gente comprou um pedacinho no céu, né? Você estava comprando. E depois, quem fazia isso, a igreja, né, os bispos da igreja, os padres da igreja, tinham esse poder de poder endereçar a sua alma para o céu e não deixar a sua alma parada no purgatório. Pastor, na igreja católica se usa a purificação de pecados por trabalho braçal na igreja. Muitas vezes já pintei, sim, claro, salvação pelas para obras. poder se purificar, em vez de ficar rezando muito tempo, tipo, depois de se confessar, a gente pintava a igreja. Eu estava pensando em fazer isso aqui na DI. Eu não sei se rola, gente. Já contou. Eu estava pensando em criar uma força-tarefa aqui na igreja. Isso aí é punição pelo erro. Não, mas é para garantir o perdão do povo. Já ia criar uma lista-tarefa aqui. E aí você vai ver, o povo vai trabalhar realmente. Será que vai? Não, vocês não vão porque vocês conhecem a Cristo, né? Para 2011, né? Para construir a Basílica de São Pedro, que eles fez isso, né? As pessoas iam, trabalhavam voluntariamente. É uma forma de obter a salvação através das obras. Bom, gente, isso dá uma discussão teológica tão grande que eu não quero entrar no mérito agora, mas se vocês conseguirem me acompanhar até o final, vocês vão ver que existe um fundo de verdade lá na frente. Pastor, mas não vou falar disso agora. Mas hoje em dia, eu não estou falando todos, mas sim, alguns católicos já sabem que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Então. Que é o único salvador. E a questão é que alguns não conhecem Jesus. Isso vai dar uma. Quando a gente chegar na doutrina da salvação, gente, vocês vão entender muitas coisas. Nas construções civis a gente fala obra, né? Obra. Estou indo para a obra. Estou indo para a obra, né? Porque... Bom, ainda no livro de Sabedoria, capítulo 3, versículo 1 até o 4, diz assim: as almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a sua saída deste mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio, mas eles estão em paz, né, no céu, ou no caso aqui aguardando lá no purgatório. E se eles sofreram tormento diante dos homens, a sua esperança está cheia da imortalidade. Essa palavra, a sua esperança está cheia da imortalidade, ela serve também de fundamento para a Igreja Católica para corroborar com a doutrina do purgatório. Ou seja, eles estão aguardando em algum lugar, e existe naqueles que morreram uma esperança de que alguém possa interceder por eles para que eles consigam o acesso à presença de Deus. E é por isso que a gente vê muitas pessoas ainda, os católicos mais fervorosos, né, que vão aos cemitérios, às vezes ficam rezando horas e horas na frente do túmulo das pessoas. As pessoas fazem na ignorância, na inocência, na falta de conhecimento. É a forma deles professar a fé. A gente não está aqui para satirizar o credo do outro, mas nós conhecemos a Cristo e sabemos que isso não tem valor nenhum. A título de salvação, a pessoa que faz isso, às vezes você tem algum parente, você não vai chegar para ele também e vai tirar o sarro, mas precisa aos poucos ir conduzindo essa pessoa à presença de Deus, para ela entender que ela não tem esse poder. Nenhum de nós tem o poder de abrir ou de fechar as portas da eternidade para quem quer que seja. Nem para mandar para o céu e nem para mandar para o inferno. Ainda, Tobias, capítulo 5, versículo 15 até o 19.
Gente, se alguém quiser conferir essas referências, você pode baixar no celular a Bíblia. Tem a Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia muito usada pelos católicos, para você poder ler também. Não tem nada demais você ler essas leituras, até a título de conhecimento. Só pelo amor de Deus, não vai cair no conto do vigário. Porque esses livros foram desconsiderados, né, já desde a Reforma, como não sendo canônicos, e a gente viu que esses livros, em vários momentos da história da Igreja Católica, eles foram desconsiderados também, e num determinado momento, por conta do contexto que eles estavam vivendo, vamos usar esses livros aqui para aprender os fiéis, que é o que a história diz. Eu não gostaria também de ficar contendendo isso com nenhum padre, porque ele vai encontrar um monte de argumentos para querer provar ao contrário. Mas o que eu estou citando para vocês são fatos históricos que qualquer pessoa, independente de ser um cristão ou não, vai ler os livros de histórias e vão poder se fundamentar. Então não é uma questão aqui de disputa religiosa, mas é de história mesmo, o que eu estou passando para os irmãos. Nesse livro diz o seguinte, Tobias 5, 15 a 19. Peço-te que me digas de que família e de tribo és tu. O anjo Rafael, cadê o Rafael? Marilene, o anjo Rafael disse-lhe, mas para que te não ponhas em cuidado, ou seja, para que você não tenha risco, eu sou Azarias. Ele muda o nome dele, não é? Então, para a gente não ter problemas, a gente vai contar uma mentirinha e está tudo bem. Um anjo de Deus jamais mentiria sobre a sua identidade. Concordam? O que o anjo iria mentir? Então Rafael, ele fala, olha, não fala que eu sou Rafael, não fala que eu sou Ananias e está tudo bem. Um anjo mentindo. Nos livros apócrifos, ensina que o simples ato de jejuar santifica. Judite 8, 5 e 6. Jejuava todos os dias da sua vida como uma forma de obter a santificação. Queridos, desculpe, mas o fato de alguém jejuar todo dia não lhe garante santificação. Se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não confessá-los diante de Deus e não viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, não é o ato do jejum que vai garantir a sua santificação. Ainda, nós vamos ver algumas outras situações, como, por exemplo, vingança, crueldade, lá no livro de Judite e Eclesiástico que nós citamos. Também, a Igreja Católica tenta defender a história da Imaculada Conceição. Tem algum ex-católico aqui? O que é a Imaculada Conceição? Fala para mim, quem era ela? A mãe de Jesus. A mãe de Jesus? Quem é a Aparecida? É a mãe de Jesus? E a Fátima? Aparecida não. Sim. Todas elas simbolizam a mãe de Jesus. Jesus tem muitas mães com nomes diferentes. E eles usam o livro de Sabedoria 8, capítulo 8, versículo 9 e 20, para poder corroborar com essa doutrina que eles pregam, que a Virgem Imaculada, né, em alguns países por nome de Fátima, a Virgem Maria, sei lá, Madalena, Helena, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Pedra, né? É da pedra não? É da escada aqui, né? Tá valendo. Tudo é mãe de Jesus. Bom, vamos falar um pouco sobre livros perdidos. Vocês sabiam que nem todos os livros que estão descritos na Bíblia estão na Bíblia, que faltam alguns livros? A Bíblia não é um livro completo. Existem algumas referências bíblicas no Antigo Testamento, não no Novo, no Antigo, de livros que se perderam. Por exemplo, o livro das guerras do Senhor, está citado lá em Números, capítulo 21, versículo 14. O livro das guerras do Senhor. Esse livro provavelmente era alguma crônica também falando de guerras de reinos na época. O livro dos justos está em Josué capítulo 10, versículo 13. Josué 10, 13. Também em 1 Crônicas 29 e 29, as crônicas do profeta Natã.
Abra a tua Bíblia no livro das crônicas do profeta Natã. Está citado na Bíblia. São livros perdidos. Também as profecias de Aias. As profecias de Aias, o Silomita. Pastor, tanto tempo bom para fazer, né? Disso que o pessoal fala, né? Então, 2 Crônicas 9:29. 9:29. E tem mais uma também, que é as visões de Ido, o vidente. As visões de Ido, o vidente, 2 Crônicas 9:29. Esses livros, por alguma razão, eles se perderam. Não se sabe ao certo o porquê, né? A história não diz o porquê. Mas esses livros simplesmente deixaram de existir, se perderam em algum momento, não foram encontrados, mas são citados na Bíblia. Então são livros também, além desses, existem mais alguns outros livros que são citados ao longo da história, mas que, porém, não fazem parte dos textos sagrados, não estão citados nas Escrituras, mas que alguns também reconhecem como sendo livros inspirados, mas não autenticados, então por isso que não compõem a Bíblia. Bom, gente, para finalizar sobre a introdução bíblica, em 1549, por conta do rei Eduardo VI, se não me engano, foi criado o Dia da Bíblia, que mais tarde também passou a ter aqui no Brasil, sendo o segundo domingo de dezembro. Em alguns países, eles comemoram no segundo domingo de setembro por causa de São Jerônimo. E no Brasil, nós comemoramos o segundo domingo de dezembro. Basicamente, aqui a gente termina o primeiro módulo, que é de introdução bíblica. Eu gostaria agora, antes da gente prosseguir, de já distribuir para vocês. Márcio, aqui é o seguinte, eu vou deixar você fazer isso para não dizer que o pastor puxou a sardinha de um, de outro, né? Então eu vou deixar que você faça. Eu tenho 3 provas diferentes. Uma... porque se alguém pensou em copiar, sabe, tipo família, assim, né? Aqui, ó, 2 e 3. Então, por exemplo, o Márcio vai distribuir para vocês essas provas, essas avaliações, elas vão ser consultivas, eu vou explicar como que vai funcionar. E o que o Márcio vai fazer em relação, por exemplo, Denise e Daisy, tem que dar uma diferente para cada. É uma para cada só, tá? A família, por exemplo, do Cleito tem 3, então você dá uma diferente para cada, para que ninguém copie o outro, tá bom? Enquanto você faz isso, eu vou ali no Paper House e já volto e a gente continua daqui a pouco. Vai distribuindo para eles, eu já explico isso aí. Acho que não. Eu também não. O final que você faz você terminar pedindo, vai ser só tá? Se eu terminar pedindo, vai ser só Mas não é fazer agora. Não, se colocar mais para cá. Mas agora precisa separar também, gente. Para fazer agora, se você É der agora, para casa, gente. Senão, por isso que separar também. como é que vai fazer agora sem o estudo? Agora a gente tem mais uma vez, gente. Não vai trocar, hein? Márcio, não pode trocar. É para fazer agora? Não, calma, gente, calma. É só para pegar, calma. Não. Só pegue o papel, não se apavore. Isso. Vai ser uma prova consultiva. O que é uma prova consultiva? Vocês vão poder estudar. Nós passamos. Quem aqui já teve acesso aí ao e-mail que o Márcio mandou para vocês com o link dessa matéria? Já achou? Achou? Olha, foi mandado tanto no WhatsApp de vocês,
quanto no e-mail que vocês cadastraram. Quem não recebeu, ó Marcos, aí é bom ver quem não recebeu, né? É a Marilena. Marilena não. Miguel. Isso. E a Denise também não recebeu. A Bia também não. Precisa ver se o e-mail. E voltaram porque eu coloquei do jeito que está escrito lá, mas voltou 2 e-mails. Voltou do Cleiton e voltou do seu. Então, Por isso que você não recebeu. precisa ver quem não recebeu, conferir com o Márcio ainda hoje se o e-mail está certinho. Tá. A melhor. Tá. Então é por isso que não recebeu ainda, né? Então tá bom. Aí mais alguém que não tenha recebido, exceto o irmão Miguel e a irmã Michele, que o Márcio ficou de imprimir para eles, todos os outros, esse link permite compartilhar com vocês o conteúdo da aula. O que vocês fazem? Nós mandamos também no WhatsApp, que você pode baixar para ler no celular, como pode baixar para ler no computador, e se quiser imprimir também, fique à vontade. A prova, ela vai ser totalmente, olha só, a prova vai ser igual ali, a família Ferreira também tem que ser um de cada, não pode ser iguais, Márcio. Não pode ser iguais, porque senão, gente, isso é para poder permitir que todos aprendam. Se a gente dá igual, né, aí um copia do outro e isso acaba privando alguém de aprender mais. Qual que é a ideia? Essa avaliação vocês vão levar para casa e vão... não adianta... Não, agora para o Márcio eu que dou, daí. Eu vou dar uma... O Márcio, né, gente? Vamos fazer Já o olha a seguinte. minha, pastor, se é diferente, ó. de cada. Peraí, não, peraí, ó, minha filha. Qual que é a Olha a sua? minha. Qual que é a sua? Não, tá valendo. Tá vendo? O Lauro pediu uma de cada, pastor. Não pode. Depois eu te passo o arquivo, se você quiser, para estudar, porque são todas perguntas diferentes. Se mais alguém quiser, depois eu faço o seguinte, eu coloco na pasta que está compartilhada com vocês. Pode ser assim, Márcio? Aí todo mundo tem acesso depois, mas o importante é que primeiro vocês façam essa avaliação antes de liberar o acesso de todas, para que vocês possam estudar melhor. Como é uma prova consultiva, você vai levar para casa, tem a semana inteira para ler e pesquisar. Algumas perguntas não estão em ordem, tá bom? Para evitar, sabe aquela coisa, aluno, né, que pega assim e fala, bom, se essa está na página 1, a outra só pode estar na 2, na 3, né? Não está na sequência, que é justamente para forçar cada um a ler o material e fazer a avaliação. É extremamente simples, são 10 perguntas, não tem muita dúvida não. Tranquilo, tá?